Olá! Hoje, aproveitando que é o Dia Mundial da Justiça Social, a gente vai mergulhar num tema que está por toda parte, né? Mas que nem sempre a gente para pensar no que realmente significa. Pois é. E nós recebemos um material bem curioso. De um lado, textos com a definição assim clássica, universal sobre justiça social. Do outro, uma interpretação bem diferente, que vem de uma filosofia espiritual, o espiritismo kardecista. Exato. Então a nossa missão aqui é entender se esses dois mundos conversam, se eles se encontram em algum ponto, sabe? Ou se estão falando de coisas completamente diferentes. E é um desafio fascinante, porque à primeira vista parecem ser água e óleo, né? Exato. Um é um conceito cívico, político, focado em direitos, em políticas públicas. O outro é uma visão que conecta tudo isso a um propósito maior de evolução espiritual. O que os materiais propõem para a gente é justamente encontrar a ponte entre o dever cívico e o que eles chamam de responsabilidade da alma. A ponte. Gostei disso. Vai ser interessante ver como eles constroem essa ponte. Certo. Então vamos começar pela base, pelo terreno mais conhecido, deixando a filosofia de lado por um momento. O que é justiça social na sua definição mais essencial, segundo os textos que a gente recebeu? Olha, na essência, a definição é bem direta. É o esforço contínuo para construir uma sociedade onde ninguém seja deixado para trás. Uhum. Não se trata de buscar uma igualdade onde todo mundo é e tem a mesma coisa, sabe? Mas sim de garantir que todos tenham um ponto de partida justo. Um ponto de partida justo, isso. E os textos que a gente analisou, eles listam pilares bem concretos para isso. Combate à pobreza, acesso universal à saúde, educação de qualidade, igualdade de direitos e, o que é crucial, o respeito às diferenças. Eu gosto de uma frase que um dos materiais usa, que diz que o objetivo não é que todos sejam iguais, mas que ninguém seja abandonado. Exato. Isso muda a perspectiva, né? Tira o foco de uma utopia, de uma uniformidade, e coloca na responsabilidade coletiva. Perfeito. E essa ideia de responsabilidade é o ponto central. Os textos argumentam que o Dia Mundial da Justiça Social não é só para celebrar conquistas, mas para nos lembrar de que um país não se desenvolve de verdade se o progresso só chega para uma pequena parcela. Sim. O desenvolvimento real, segundo essa visão, é aquele que eleva o bem-estar de todos. É a diferença entre o bolo crescer e a forma como as fatias são distribuídas. A justiça social se preocupa com a distribuição. E aqui vem a parte que eu achei mais provocadora. Os textos afirmam que justiça social vai muito além de leis e políticas de governo. Ah, sim. A ideia é que ela se manifesta nas atitudes do dia a dia. Isso tira o conceito daquele lugar abstrato, tipo de Brasília ou da ONU, e joga no nosso colo. Como isso funciona na prática? Pois é, funciona transformando um conceito macro numa prática micro. A análise que os textos fazem é que as grandes injustiças, as sistêmicas, são sustentadas por milhares de pequenas indiferenças cotidianas. Pequenas indiferenças. Sim. Então, a justiça social se constrói na forma como a gente trata um prestador de serviço, na paciência que a gente tem com quem pensa diferente, na coragem de não rir de uma piada preconceituosa, na maneira como usamos nossos privilégios para abrir espaço para os outros. É um chamado para a consciência de que cada interação social ou é um tijolinho na construção de um muro ou na construção de uma ponte. Ok, essa definição cívica é clara, é poderosa, mas é aí que o material dá uma virada assim de 180 graus e nos leva para um lugar que, confesso, eu não esperava. O espiritismo kardecista. Exatamente. A primeira pergunta que me veio foi: qual é a conexão? O que um conceito tão terreno, tão sociopolítico, tem a ver com uma filosofia espiritual? Então, a conexão, segundo os autores, está num dos pilares da doutrina que o Allan Kardec chamou de lei de justiça, amor e caridade. É uma reinterpretação completa da origem das desigualdades. Uma reinterpretação? Sim. Nessa ótica, a miséria, as dificuldades, as diferenças gritantes que a gente vê no mundo não são um acaso nem uma punição divina. São o que os textos chamam de provas coletivas.
Provas coletivas, essa é uma expressão forte. Mas espera aí, se a desigualdade é uma prova, não existe o risco de alguém interpretar isso como é assim mesmo, faz parte de um plano espiritual e acabar se acomodando? Como os textos lidam com essa armadilha do conformismo? Essa é a questão central. E os textos são muito enfáticos nisso. A ideia de prova aqui não é para gerar passividade, mas o exato oposto, gerar ação. Ah, bom. Pensa nisso como um grande trabalho em grupo na escola da vida. A fonte sugere que o objetivo não é ver quem tira 10 sozinho. O sucesso é medido por como o grupo inteiro colabora para que todos aprendam a lição. Que neste caso seria a solidariedade. Exato. Se metade da turma não tem material para fazer o trabalho, o problema não é só deles, é do grupo todo. A desigualdade nessa lógica é o desafio que o grupo precisa superar junto. Entendi. Ignorar o problema é como abandonar o trabalho no meio, entende? O grupo todo reprova na matéria fraternidade. Entendi a analogia. Então a ação pela justiça social se torna o próprio método para passar nessa prova? Tem um impacto duplo, então. Melhora o mundo material e, ao mesmo tempo, cumpre um propósito espiritual. Precisamente. Isso muda tudo. Deixa de ser apenas uma questão de ideologia política e passa a ser uma questão de coerência espiritual. Um dos textos usa a expressão exercer a caridade em ação. Caridade em ação. E essa distinção é importante. Não é a caridade passiva de só doar algo para aliviar a consciência. É uma caridade ativa que arregaça as mangas para entender e transformar as estruturas que criam a necessidade da doação em primeiro lugar. É a diferença clássica entre dar o peixe para quem tem fome e começar a se perguntar por que essa pessoa não tem acesso ao rio para pescar. Exato. É sobre atacar a causa, não só o sintoma. Faz todo sentido. E a base filosófica para essa atitude, que os materiais exploram, é a crença de que somos todos espíritos imortais, temporariamente em diferentes posições sociais. Uhum. Essa ideia, se a gente levar a sério, ela é demolidora para o preconceito. Se a pessoa que está numa posição de poder e a que está em situação de rua estão, no fundo, na mesma jornada, Só com desafios diferentes nessa etapa. isso. As barreiras de classe, de raça, de status, elas perdem o sentido. A empatia se torna uma consequência lógica. E a ação, para diminuir o sofrimento do outro, vira um dever moral, um compromisso com a própria evolução. O que me chama a atenção nessas mensagens mais direcionadas para famílias, jovens e educadores é que nenhuma delas fala sobre política partidária ou grandes manifestações. Sabe, o foco é sempre no micro, na esfera de influência pessoal. Sim, é verdade. Parece que a tese central dos textos é que a revolução da justiça social começa na mesa de jantar, não no palácio do governo. Sem dúvida. Para as famílias, a mensagem é clara. O exemplo arrasta. Não adianta fazer discursos sobre igualdade se dentro de casa o tratamento é desigual. Claro. O respeito e a empatia que são vivenciados ali no dia a dia familiar formam a base do cidadão justo. Um lar que acolhe e ensina o bem se torna, na visão dos textos, um núcleo de transformação. E para os jovens? A mensagem parece ser de empoderamento, de dar a eles um senso de agência, né? Sim. A mensagem para a juventude é de atitude. Eu gosto de uma parte que diz que justiça social é compreender que todos somos responsáveis uns pelos outros. Uhum. Isso é traduzido em ações práticas. Usar a voz para defender quem precisa, não se calar diante do preconceito, agir com consciência. Uma frase que me marcou foi: o jovem que escolhe o bem hoje constrói ativamente um futuro mais fraterno amanhã. Não é sobre esperar o futuro, é sobre construí-lo agora. Exatamente. E a responsabilidade dos educadores é colocada num patamar altíssimo, quase como um sacerdócio cívico. Com certeza. O material descreve o ato de ensinar como um compromisso com a evolução humana. Cada aula sobre respeito, sobre história, sobre dignidade é vista como uma semente. Uma semente. O professor não está só transmitindo informação, ele está formando consciências. Ele se torna um agente fundamental na construção dessa percepção de que a gente faz parte de uma única família humana. Tem uma versão mais curta, com uma linguagem bem jovem, que resume bem essa ideia da ação. Diz: justiça social não é discurso, é atitude, é não virar o rosto.
Essa imagem Essa imagem de não virar o rosto é muito poderosa, né? Ela conecta perfeitamente com a primeira ideia que a gente discutiu, de que a indiferença nos pequenos atos é o que sustenta a grande injustiça. é a essência da questão. Seja pela lente cívica ou pela lente espírita, a indiferença é apontada como a grande barreira. Não virar o rosto é o antídoto. O antídoto. É o chamado para sair da passividade, da bolha e se tornar um agente de mudança. Não importa o tamanho da sua esfera de influência. É o reconhecimento de que o problema do outro também é seu. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Juntando as peças desse quebra-cabeça que a gente se propôs a montar. Parece que temos dois caminhos bem diferentes que chegam num destino muito parecido. De um lado, a visão cívica que defende a justiça social como um pilar para uma sociedade funcional, segura e próspera. Do outro, a visão espírita, que a vê como uma condição indispensável para a evolução da alma. E a conexão? E nos dois casos, a palavra que conecta tudo é responsabilidade. Exato. A conclusão que os materiais nos levam a tirar é que a motivação pode ser diferente, mas o resultado precisa ser o mesmo: a ação. Seja por um imperativo cívico de construir um mundo melhor, ou por um imperativo espiritual de se tornar um ser humano melhor. A inação não é uma opção. A indiferença é o verdadeiro obstáculo. É. E um dos textos termina com uma reflexão quase poética que amarra tudo isso. Diz: não existe paz onde há abandono. Não existe progresso onde há exclusão. A verdadeira justiça começa quando reconhecemos o outro como irmão. Essa frase final, reconhecer o outro como irmão, parece ser o ponto de convergência perfeito entre as duas visões. Sim, Do ponto de vista cívico, é reconhecer a humanidade compartilhada, a base dos direitos humanos. Do ponto de vista espiritual, é literal. É a ideia de que somos todos filhos do mesmo princípio criador. perfeito. O reconhecimento da nossa humanidade compartilhada como o ponto de partida indispensável para qualquer ação transformadora. E isso nos deixa com a pergunta para reflexão, inspirada diretamente nessa ideia de que a justiça se constrói no nosso metro quadrado, algo que os textos enfatizaram tanto. Qual seria? Se a grande transformação começa com não virar o rosto, qual é a injustiça ou a desigualdade, por menor que seja, que existe ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, para qual a gente tem virado o rosto por conveniência ou distração? E qual seria o primeiro e talvez mais simples passo para começar a olhar para ela de frente?